E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo para a gente falar de jogos da Champions. No geral, a Champions volta entregando para a gente surpresa, um nível de futebol competitivo, interessante, muito bem jogado, como a gente já está acostumado a ver nesse nível do futebol europeu. E a gente vai seguir na ordem aqui, na ordem dos grupos no vídeo, né? Porque acho que fica mais organizado e a gente consegue falar um pouquinho de cada um dos jogos. No geral, começando pelo grupo E, um grupo que o Dinamo de Zagreb termina a primeira rodada como líder. Ganha de 1-0 contra o Chelsea, jogando em casa, mas no geral ainda assim não deixa de ser surpreendente. Eu considerava que o Chelsea era favorito para esse jogo, eu acho que a grande maioria. Um Dinamo de Zagreb que joga com menos posse, o Chelsea chega a quase 70% de posse no final do jogo. Finaliza menos, cria menos chances ao gol, chutes ao gol, né? Mas consegue ser eficiente e por vezes o futebol é isso. E no geral garantiu os 3 pontos pro time do Dinamo, né? No geral. Isso impacta bastante para o planejamento do Chelsea. Ainda é cedo para dizer que se complicou demais, porém não é interessante. Deu sorte que o Milan acaba empatando no outro jogo com o Salzburg, fora de casa. O jogo aconteceu na Áustria. Para o Milan, acho que mais interessante até do que esse empate é o fato do Chelsea ter perdido. Eles eram os dois favoritos no grupo, mas a gente já tem uma prévia de que os outros dois times da chave eles podem complicar os jogos para esses dois maiores, os dois gigantes do grupo, podemos dizer assim. Porque o Salzburg, eu até imaginava que fosse complicar mais a vida do Milan do que o próprio Dinamo, mas dois times que são e se mostraram muito bem organizados. O Salzburg consegue o empate em casa, gol do Okafor e tal. E isso mostra que nesse grupo pode rolar mais trocação do que a gente imaginava. Partindo para o próximo grupo, é o grupo do Real Madrid. O Real termina na liderança. Era de se esperar, eu inclusive palpitei que seria um 3-1 para o Real fora de casa, mas nem isso foi porque o Real nem chegou a tomar gol do Celtic. No primeiro tempo eu aparentava que poderia ser um jogo bem duro, porque o Celtic conseguiu engrossar ali um caldo, finalizou uma bola na trave inclusive, mas o Real vira a chave no segundo tempo. Tem a lesão do Benzema que pode preocupar, ainda é cedo para dizer se foi grave ou não, ele vai passar por exames, mas em caso de comprovação de uma lesão séria, o Benzema faz muito parte do funcionamento do Real Madrid. A gente viu isso na temporada passada. Mas se tem Benzema atuando em grande fase para o Real ideal, tem Vinícius Júnior também. E o Vini começa a temporada, já vinha começando muito bem. Hoje fez o primeiro gol do Real na partida, participando bem. E a gente pode, eu acho que o que eu tiro ali de mais importante também desse jogo do Real é o como se sucedeu o primeiro gol do jogo do Vini, né? Tem um cruzamento do Valverde do lado direito, cruza a área, chega do lado esquerdo do Vini, ele chega em velocidade e ele finaliza a bola de primeira. Aquela bola não é uma bola fácil, ele vem em velocidade, ele tem um momento exato de pegar a bola, pega muito bem nela, como eu já disse, de primeira, e acerta o cantinho sem chance para o goleiro. Mostra só a evolução da finalização do Vinícius. Eu acho que era difícil a gente imaginar o Vinícius chegando tão bem para uma bola, tão bem colocado, finalizando com uma precisão tão grande como foi em um lance de primeira, um lance rápido assim. Mostra o quanto ele evoluiu nesse quesito e, obviamente, esse fator passa também para ele ter chegado ao nível que ele atua hoje. Depois o Real ainda faz um segundo gol com o Modric, terceiro com Hazard voltando a fazer gol, Modric dando mais outro daquele tapa de qualidade dele de 3 dedos. Real dominante no segundo tempo, garante o 3-0, sai com uma vitória muito importante para esse início, para já começar bem. O Celtic até tentou no primeiro tempo, mas se complica, fica em último. No outro jogo, acho que teve uma das surpresas também nessa primeira rodada. Shakhtar Donetsk 4-1 fora de casa contra o Leipzig. Mas esse jogo tem uns quesitos interessantes. Você pega os números finais do jogo, o Shakhtar finaliza exatos 4 chutes no gol e ganha por 4-1. Eficácia pura. Os caras acertaram, quando a bola foi no gol, foi gol. E a gente teve uma falha também que caracteriza muito isso. Falha do goleiro do Leipzig e acho que a confiança não estava em dia e contribuiu demais para esse funcionamento ideal do ataque do Shakhtar. Sai com uma vitória importantíssima, ganhar fora de casa contra um rival direto por uma segunda vaga. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Shakhtar fez a parte dele e segue com um segundo lugar no grupo. E no geral, no confronto direto, isso pode ser extremamente importante, esse saldo de gols e essa vitória fora de casa. Olho no Shakhtar, quem sabe busca essa vaga aí. Seguindo para o grupo G, o grupo do Manchester City, que começou dando aula. Cara, o nível de domínio que o City tem contra o Sevilla é absurdo. O City ele finaliza 24 vezes, 10 no gol, 4 deles entraram, 4-0 para cima do Sevilla, no Ramon Sánchez Pizjuán, fora de casa.
O Sevilla não estava bem na temporada, tinha seus problemas, mas ainda assim é um time que tem sua qualidade. E o City mostra um nível de dominância, um nível de criação, um nível de intensidade. E o Haaland sendo cada vez mais preciso, mostrando cada vez mais esse faro artilheiro dele absurdo. Cara, tem um fato que eu vi no perfil, acho que foi no Twitter do Bruno Formiga. Ele fala, o Cristiano nos primeiros 20 jogos, números, né, que ele apurou, nos primeiros 20 jogos, o Cristiano, que é o maior artilheiro da Champions, não fez nenhum gol. Nos primeiros 20 jogos de Champions. O Haaland fez 25 nos primeiros 20 jogos. Isso é absurdo. Fora a temporada dele, que ele já tinha 10 gols na Premier, agora tem mais 2 da Champions. É absal, é diferente. O Haaland, ele sente o cheiro do gol, talvez ele seja o cheiro do gol no campo. É absurda a força, a velocidade, a precisão na finalização, os níveis de números que ele já tem com tão pouca idade. É um cara extremamente difícil de se marcar por essa antecipação, por essa força física de conseguir trombar com o zagueiro, de sair em antecipação na frente, de chegar e finalizar muito bem. E o City basicamente, era a máquina quase que perfeita do Guardiola, que faltava um matador para aproveitar todas as oportunidades que o City criava, ou boa parte delas. Tem o Haaland ali, um dos melhores centroavantes do mundo e caminhando para ser o melhor a passos largos. Agora parece que a máquina perfeita é perfeita, sabe? Era a peça que faltava. E isso torna o City muito perigoso e um grandíssimo favorito ao título. Como eu disse, eu coloquei eles em primeiro na minha lista que eu fiz com 5, que você pode assistir no outro vídeo que está aqui no canal. No outro jogo do grupo, a gente tem um Borussia Dortmund conseguindo uma vitória importante para a confiança, para você largar com os 3 pontos. 3-0 contra o Copenhague dentro de casa. Era amplo favorito, mas os favoritos têm que se consagrar em campo, né? Tem que vencer, tem que serem dominantes, e o Dortmund conseguiu um dobro de finalizações, tanto em chutes quanto em finalizações certas. Mais posse de bola, passaram de 60% de posse, Royce fazendo gol, importante, o Bellingham fazendo gol também, mostra esse início de temporada começando a engrenar para o Jude Bellingham, que é um dos destaques do Dortmund, um time que consegue criar bem, consegue ter intensidade. Vai ter um confronto direto contra o Sevilla, ali parece realmente que vai sair a decisão do segundo lugar do grupo, e é importante não perder pontos contra o Copenhague, o Dortmund fez a parte dele. Grupo H, o grupo que reservou o jogo mais interessante da primeira rodada, PSG e Juventus, pelo menos no primeiro dia da primeira rodada. 2-1 para o PSG, que tem alguns fatores interessantes para a gente comentar. Primeiro, o quanto o Mbappé consegue ser decisivo, mesmo sendo tão fominha em certos momentos, como ficou claro no lance com o Neymar, que ele sai na cara do gol, mas ele tinha um passe para o Neymar, ele perde um pouco do ângulo, vai muito para o lado direito, o Neymar está entrando na área assim, livre, era só tocar uma bola fácil de ser tocada. Ele prefere a finalização e erra bastante, passa até com uma certa distância da finalização ideal. E o quanto, mesmo ele sendo tão fominha, ele consegue ser tão decisivo, e ainda assim, o quanto isso pode prejudicar o funcionamento do PSG. Eu falei nos vídeos entre os favoritos da Champions que eu coloco o PSG entre os 5, só que no geral tem um fator que pode atrapalhar muito, que é o relacionamento entre Messi, Neymar e Mbappé. Porque esse querer do Mbappé de ser o dono do time, de ser o centro, o fechamento das jogadas, ele já tinha feito 2 gols, ele é um grande jogador, a gente sabe disso, a gente sabe o quanto ele pode produzir, é inegável que ele é um craque, mas ele tem que entender que o quanto mais ele cria para o time, mais o time entrega para ele. Uma valência diretamente proporcional, sabe? Se isso ele fizer assim para contribuir para os caras vão querer, não, vamos devolver, vamos fazer por ele também, vamos tocar. E você vê a decepção do Neymar, do Messi em alguns lances, que você percebe que eles tinham se posicionado para a jogada, para receber um passe, para fazer uma tabela, e o Mbappé não toca, opta pela jogada individual. O Neymar reclama assim, claramente, ele fala, pô, o passe era para mim naquele lance que viralizou até nas redes sociais, e isso não é de hoje, não é do primeiro jogo isso. Já tem algumas partidas que, às vezes o Messi tá livre e o cara opta pelo individual. Às vezes o Neymar tá passando, ele prefere fazer chute no gol, sabe? E assim ele vai perdendo a conexão, o relacionamento vai diminuindo, vai sendo prejudicado. Isso só prejudica não só ele, como o grupo. E se ele quer ser um cara para disputar a bola de ouro, ele tem que ser vencedor, não só ter números individualmente. Ele tem que ganhar, ele tem que levar o time dele ao primeiro lugar. E um time sem entrosamento de equipe dificilmente vai chegar lá. Enquanto ele não entender isso, ele pode prejudicar ao time e a vontade dele mesmo individualmente de ser o melhor jogador do mundo, por exemplo. Mas, né, no geral, o PSG consegue, mesmo
depois de tomar um gol da Juventus, conseguir segurar a vitória, sofreu um pouquinho ali nos minutos finais. A gente percebe um PSG que sente muito gol ainda, talvez falte essa questão de se impor, mesmo tomando um gol, de dizer, não, a gente tem tranquilidade para manter esse resultado. Acho que ainda falta um psicológico mais forte, mostrou um pouco de nervosismo, mas no geral consegue manter, é mais time do que a Juventus, bem mais time, por mais que a Juventus seja organizada, e arranca com 3 pontos importantes em casa. Tem essas questões ainda para resolver o PSG, mas é um dos favoritos da Champions, top 5. Benfica e Maccabi Haifa no outro jogo, a gente teve o Benfica vencendo com certa tranquilidade, uma obra-prima do Alejandro Grimaldo. Eu acho que vale indicar, quem não viu, ver o segundo gol do jogo do Benfica contra o Maccabi, porque o cara finaliza assim, a força, o jeito que ele pega na bola, a curva descendente, ela vai no alto e faz a parábola perfeita, descendo, entra no ângulo, absurdo o gol do Grimaldo. O Benfica consegue a vitória, é basicamente aquela coisa. Tem um confronto ali que pode ser direto entre Benfica e Juventus, o Benfica vai se esforçar para chegar nesse nível, para bater de frente, e não pode perder ponto, ninguém pode perder ponto contra o Maccabi. O Benfica não perdeu, fez a parte dele, venceu em casa e segue agora para em breve enfrentar a Juventus e eles se degladiarem por esse segundo lugar, porque parece bem claro para mim que o PSG vai ser o primeiro do grupo. No geral é isso. Amanhã a gente tem mais vídeo de análise com os jogos da quarta-feira. Tem vídeo também de manhã com palpites dos jogos da quarta, como eu já coloquei em algumas outras redes sociais. A gente vai manter esse nível de palpites pela manhã, no final da noite, análise, ou no outro dia. Ainda não sei se esse vídeo saiu na própria terça ou na quarta, mas vocês estão vendo no momento que vocês estão vendo e vocês entenderam como vai funcionar. No geral é isso, valeu, muito obrigado. Até o próximo, tchau!